Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Espero que você esteja seguro, que você saiba onde quer chegar, que você, na força do Espírito Santo, nesse momento comigo, no mesmo Espírito, se levante e veja o que Deus vai fazer em sua vida. Você tem um propósito em sua vida, você quer vencer. E vencer essa barreira, essa batalha que você vem enfrentando há tanto tempo e percebe que existe uma resistência, existe algo que fica impedindo você de alcançar o propósito de Deus em sua vida. Pois é, existe uma forma de alcançar a vitória em Deus. Existe uma forma de despertar o interesse de Deus para que Ele faça por você o que não está fazendo pelos outros. Exatamente isso que você ouviu, porque quando você olha para o mundo, você vê o mundo desprezado, você vê as pessoas decepcionadas, você vê gente boa, gente que tem todo o direito de ver a manifestação da justiça de Deus em sua vida, recebendo migalhas, recebendo sobra, vivendo com o resto de alguém. E o pior de tudo, quando essas pessoas são incentivadas a aceitar o destino que o mundo escolheu para elas, como se fosse a vontade de Deus. Então você precisa reagir, se levantar e despertar o seu espírito. Por quê? Porque nós temos recursos à luz da palavra de Deus. Temos recursos suficientes para entender a direção do Espírito Santo para as nossas vidas. E assim como ele ensinou para os homens do passado, que viram a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus em suas vidas, pessoas que saíram de situações terríveis, de situações que não tinha mínima chance. Por isso eu repito sobre isso. Quando Deus mandou Abraão para o deserto, tinha essa finalidade, nos mostrar que não tem lugar no mundo capaz de segurar a vitória de um homem que Deus escolhe. Quando Deus mandou Abraão para o meio do nada, Ele está mostrando, olha aqui, você está vendo esse deserto, está vendo esse lugar seco, está vendo esse lugar sem chance, sem oportunidade, sem nada? Pois é, isso aqui não tem poder de decidir o teu destino. Isso aqui não tem poder de encerrar a tua história no fracasso. Está vendo essa mulher estéril, chamada Sara, a mulher que você ama? Estou vendo, Senhor. Pois é, você vai ser pai, e pai de muitas nações. E eu trouxe você para o deserto, Abraão, para te mostrar que não é o lugar que impede o homem de ter vitória com Deus. É o Senhor Deus, quando Ele verdadeiramente decide interferir na vida do homem, não tem deserto, não tem dificuldade, não tem esterilidade, não tem nada que possa impedir essa pessoa de ter uma experiência pessoal com Ele. Então está vendo aqui, Abraão? Estou vendo, Senhor. Terra seca, não é? Pois é, não olha para nada, não olha para aquela carcaça daquele animal morto ali, não. Você vai olhar para o céu, vai contar as estrelas, assim será a tua descendência. Essa mulher estéril aí, pois é, ela vai envelhecer, para mim te mostrar que não tem idade, para você não ficar apresentando a idade e as dificuldades como justificativa diante de mim. Então não tem idade, não tem deserto, não tem absolutamente nada que possa impedir a vitória de um homem que Deus escolhe. Deus escolheu você, você não está aqui à toa, essa janela é para as pessoas que Deus escolhe. Essa janela é para pessoas que Deus escolheu para receber essa vitória. Então fique nessa presença. Olha, um abraço forte a todos que estão aqui, deixando seu recado, que sempre entra aqui na janela, que dá o seu boa noite, que dá o seu like, que compartilha, que faz o que sempre fez, com esse desejo de compartilhar com outras pessoas o que o Senhor nosso Deus compartilha conosco, quando nos reunimos às 21 horas aqui para ministrar o seu coração. Então fica ligado, mantenha a janela aberta e a lâmpada acesa.
No livro de Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, o Senhor nosso Deus mostra em que condição nós estamos diante dele, para que não haja dúvida. Quando ele mostra a condição do coração do homem, enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e corrupto, perverso, quem o conhecerá? E por que isso está escrito? Para que você não ponha em seu coração a sua confiança, para que você não confunda os teus sentimentos com a tua fé. A tua fé não é um sentimento, a fé é a manifestação de uma certeza que vem do teu espírito. Não tem absolutamente nada a ver com o que você sente. Os teus sentimentos, as tuas emoções, o teu estado emocional agora é o resultado do que está em seu coração. Se você passou por situações difíceis, decepções, tristeza, desencanto, se você passou por uma situação terrível que fez você duvidar de si mesmo, porque essas coisas têm um propósito. Quando o mal vem contra nós, vem com o propósito de fazer você duvidar de Deus e de si mesmo. Porque o homem que perde a confiança em Deus e em si mesmo, ele está perdido, ele vai ficar na mão dos outros, ele vai buscar solução no mundo. Ele vai ficar vulnerável a toda manipulação que existe no mundo, com o propósito de fazer com que este homem permaneça na condição que está, debaixo do pé de Satanás, no chinelo do demônio. É a vida acontecendo, as coisas acontecendo e o sujeito esperando que Deus um dia sinta pena, faça alguma coisa por ele. O sujeito começa a ficar sentimental, melindroso, desanimado, triste, sem força. E aí, meu amigo, aí é um passo para a derrota. Já está derrotado. Por isso que eu quero que você saiba que a construção desta confiança, esta fé que Deus quer encontrar em você, não vem do teu coração. Não confie em seu coração. Não confie no que você está sentindo agora. Se você não está se sentindo muito bem, se você está angustiado, pesaroso, se você está se sentindo sem força, você tem que ignorar tudo isso. Ignore o que está em sua cabeça. Ignore essas vozes do fracasso. Ignore esse sentimento que se repete dizendo que não vai dar certo, que você não vai acontecer, dizendo que você já está velha demais, que você já está velho, que já passou o teu tempo, a tua idade, dizendo que você não tem capacidade de se levantar, que ninguém te ajuda, que não tem oportunidade, que você está no deserto. Ignore essa voz que está tentando te convencer de que acabou, que é o fim. É o contrário, estou aqui para te dizer que é o contrário, está começando agora. Por isso que Deus está dizendo, não dê atenção a esta voz na sua cabeça, a voz do fracasso, do sentimentalismo, da decepção, da tristeza. Não confunda o teu espírito com o teu coração, com a sede das paixões, dos sentimentos, da vontade, das emoções. Esse sentimentalismo, essa pena que você sente de si mesmo e muitas vezes tem a necessidade de compartilhar com o mundo, tudo isso é obra da carne. Tudo isso é coisa que vem para roubar a força que já está em você. Jesus falou que o teu espírito está pronto, a carne é fraca. Então não fica na onda da carne, não se deixa impressionar, não se deixa levar. Não acredite no que você está vendo. Não acredite no que você está ouvindo. Acredite. Agora ponha crédito na palavra de Deus. Ponha crédito no que o Senhor Jesus falou a teu respeito e ponto final. A convocação nesta noite é para desobedecer. Desobedecer a Satanás. Aprender a ser rebelde à determinação do mundo. É sair do lugar
onde você está, é não aceitar o destino, é se levantar e construir uma história com Deus. E porque o Espírito de Deus está despertando a tua consciência a essa realidade. Por quê? Porque você ainda está no mundo da matéria. Você é espírito, mas você está no mundo material. E quer você goste ou não, nós vivemos em um mundo materialista. E você precisa se levantar para que Mamon, o Senhor das Trevas, o Deus deste século, o Deus que controla as riquezas do mundo, não escravize você. O Deus que tem poder sobre a matéria e manipula esta matéria para escravizar os homens, para fazer as pessoas se sentirem felizes, para limitar a capacidade das pessoas de ter a qualidade da vida que Jesus conquistou para elas no Calvário. Você vai se levantar, você vai entender que o teu coração está no céu, mas o teu pé ainda está na terra, então você vai dominar isso. Você vai montar nesse touro brabo. Você vai dominar essa história. Você não vai aceitar o que está acontecendo com você. Você não vai ficar parado, aceitando o que o mundo escolheu para você. Está na hora de se levantar. Você é grande. Você nasceu para vencer e ponto final. Não existe acordo com esta realidade. Deus quer que você aceite e ponto final. Não tem acordo com o demônio, não tem acordo com Satanás, não tem acordo com o mundo, não tem acordo com o que o mundo quer fazer de você. Você precisa se levantar agora. A tua guerra no mundo material está sendo travada no mundo espiritual. Deus levou Abraão para o deserto para mostrar isso. Levou aquele homem para o meio do nada e disse: é aqui, e do altar você vai construir. Você vai levantar uma grande nação, porque não há esterilidade no mundo capaz de impedir uma pessoa que Deus escolhe para ter vitória com Ele, com propósitos que começam no altar. Tudo que começa no altar será vitorioso. Tudo que começa no altar, o diabo não pode impedir a vitória, o progresso. Ele não pode impedir de acontecer. Por isso que o demônio odeia coisas que começam no altar e demoniza o altar, fazendo as pessoas sentir vergonha quando se aproxima de Deus com interesse. Você tem que se aproximar de Deus com interesse, sim. Deus quer que você saiba que a tua vitória vem dele, que o que você precisa agora vem dele. Ele é o teu pai, e é por essa razão que ele não quer que você fique no canto da parede chorando, desanimado, agachado. Ele não quer fingimento, ele não quer falsa modéstia. A falsa modéstia que o sistema religioso ensina para você, para fragilizar o seu espírito, para torná-lo impotente, submisso e sem poder. Então você ouve muita pregação falando sobre humildade, que fala sobre a resignação do homem diante da vida, e essa resignação é apresentada como humildade, uma coisa que Deus gosta de ver. E aí o que muitas pessoas chamam de humildade, Deus está dizendo, isso é covardia. Você tem que aprender o significado das coisas. Tem muita gente aceitando o destino que o mundo escolheu para elas e apresentando como paz de espírito. E apresentando como, não, eu sou despretensioso, eu sou humilde. Eu sou pequenininho, as coisas de Deus para mim vêm quando Ele quiser. E aí você é ensinado a acalentar, a manter esse espírito resignado, e você vai pensar que essa resignação é espiritualidade. Você vai pensar que essa resignação é o espírito que Deus quer encontrar
no homem. É o contrário. Nenhum homem do passado viu a glória de Deus apresentando esse Espírito. Nenhum homem do passado viu a glória de Deus apresentando essa qualidade de confiança em Deus. Não, meu irmão, você tem que ser atrevido, você tem que ser atrevida, você tem que ser inquieto mesmo. Quando eu estou falando disso aqui, eu não estou falando de ansiedade, perturbação, violência. Você está entendendo, você não é burro. Você está entendendo o que eu estou falando. Você não vai deixar o demônio fazer confusão na sua cabeça. Gozando da mais perfeita paz, você vai se levantar com fúria. Como uma ursa roubada dos seus filhos, você vai partir para cima e vai dar uma direção à sua vida, com a orientação do Espírito Santo. Você vai dar uma guinada, vai virar esse jogo. Você não pode encerrar a sua participação nesse planeta fracassado. Você não pode levar para o cemitério frustrações. Você tem que fazer história com Deus. E eu estou aqui para lembrar, não quero saber a sua idade. Você pode ter 80 anos. Você sabe que Deus gosta de idoso? Todos os homens do passado Deus chamou com a idade muito avançada, porque tinha experiência, foram pessoas que sofreram muito, gente que sabia o que funciona e o que não funciona, gente que não ia ter como ficar apresentando subterfúgios diante de Deus. Gente preparada por Deus. Aí você me diz, mas porque aquele povo vivia muitos anos. E você? Você está pensando em si? Como? Você está pensando em você como alguém que está perto de morrer? Aí acabou mesmo, pelo amor de Deus. Quem começa tarde é porque vai viver muito. Você tem que botar em sua cabeça que começando tarde, está começando tarde, é porque vai viver muito. Você não pode dar ouvidos à voz do seu coração, ao sentimentalismo. E é por isso que está registrado aí, para você ver. Então esta guerra no mundo material está sendo travada no mundo espiritual e você vai se levantar no altar, você vai apresentar diante de Deus a sua honra. A partir de agora você vai consagrar na presença de Deus a primeira parte das suas produções. Pode ser 1 centavo, pode ser 1 centavo, não importa. Se no pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Aprender que diante de Deus não existe progresso sem compromisso. Não existe progresso sem aliança com o Senhor. E Deus está vendo o que estão fazendo com você. Deus está vendo também a sua reação diante do mundo quando você fica triste, amargurado, amargurada, decepcionada e achando que é assim mesmo. E um dia Deus vai sentir pena de você e vai te ajudar porque você está tristinho. Não é não. A moeda de troca não é essa, é a honra, é a mudança de espírito, é o encorajamento. E aprender a fazer como Abraão fez. Nós somos filhos de Abraão, fomos enxertados na videira por Cristo Jesus e vamos fazer exatamente do mesmo jeito. Nós temos o modelo de devoção que Deus deu a Abraão. Mesmo agora, no tempo da graça, o princípio é o mesmo. Então você vai se levantar e vai começar do altar. Tudo que começa no altar de Deus, Ele abençoa e permanece. Ainda ontem o Espírito de Deus fez você lembrar que Samuel, o grande homem, profeta de Deus, nasceu no altar. E Samuel foi uma bênção para o povo de Israel, uma bênção para o reino de Deus, tornou-se um grande juiz, um grande profeta, ungiu Davi. E Deus abriu a madre, abençoou Ana, deu mais 5 filhos para aquela mulher estéril, mostrando que quando começa no altar, não tem como te decepcionar. Então é hora de você se levantar, se apresentar diante de Deus com propósito. Eu repito, o demônio vai fazer você sentir vergonha por se aproximar diante de Deus com desejo de recompensa. Vai chamar isso de barganha. Está barganhando com Deus? Está procurando Deus somente atrás de bênção? Está apresentando aí, não é, seu sonho diante de Deus? Você tem que pregar o amor, você tem que falar da justiça, você tem que falar sobre santidade. É mesmo, Satanás? Todo mundo sabe que sem amor, justiça e santidade, ninguém terá acesso a Deus.
Agora vamos ficar repetindo o mesmo tema, batendo na mesma tecla? Isso é nuvem de fumaça. Todo mundo sabe que para andar com Deus tem que tomar vergonha na cara, tem que praticar justiça, precisa perdoar a si mesmo e perdoar ao próximo. Todo mundo sabe. Agora, tem que ficar nesse tema, como se estivesse falando para imbecis. Por quê? Porque o diabo não quer que este assunto sobre o altar seja ministrado. Porque ele sabe que quando as pessoas se levantam, quando as pessoas começam a consagrar suas vidas, quando elas começam do altar qualquer propósito com Deus, ele sabe que ele não tem como ter acesso, ele sabe, Satanás sabe que não tem como impedir, não tem como interferir, não tem como amarrar esse projeto. Por quê? Porque começou no altar. Foi assim com Abraão e vai ser assim com você. E talvez agora você entenda por que Jó foi atacado por Satanás. Por quê? Porque Jó era amigo do Evangelho. Um homem que declarou que somente conhecia Deus de ouvir falar. Mas o parâmetro, o modelo de devoção é Abraão. Isaías 51, o Senhor diz o seguinte: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara que vos deu a luz. Ele era só quando eu o chamei, mas eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então o modelo é Abraão. E ponto final. Então o diabo veio para cima de Jó, acabou com as coisas dele, acabou com a sua família, matou seus filhos, ainda botou uma doença mortal no homem. E Jó declarou: eu te conhecia somente de ouvir falar. Abraão não. Abraão começou no altar. Enquanto o diabo estava matando os filhos de um e destruindo as suas coisas, Deus estava dando filho a quem não tinha e tornando o homem rico em gado, prata e ouro no meio do nada. A diferença que existe entre Abraão e Jó é muito grande. Mas as pessoas concentram a sua atenção no sofrimento de Jó e elas entendem como se Deus estivesse mandando um recado. Olha, é assim que se deve sofrer, calado, hein? Eu estou dando Jó como modelo de sofrimento para vocês ficarem resignados, para vocês não reclamarem. E quando o diabo tomar suas coisas, para vocês disserem que foi Deus, que o Senhor deu e o Senhor tomou. Então está aí Jó, viu? Como modelo de devoção. É isso que Deus falou? É isso que Deus quer que você acredite? É? E você pensa que quando tuas coisas começam a se perder, você começa a ficar doente, você começa a cair em fracasso, você vai dizer: Deus deu, Deus tomou. Não foi Deus coisa nenhuma, foi o demônio, foi o mal. Está escrito lá, foi Satanás. Parar de colocar na conta de Deus as obras do maligno. A experiência de Jó é para mostrar que o homem que não se levanta diante de Deus, como Abraão se levantou, ele está vulnerável. Ele pode ser justo, ele pode ser íntegro, pode ser um homem reto, pode ser um homem que se desvia do mal, pode ser um homem que tem medo de Deus, mas não vai adiantar nada. Deus vai permitir que o diabo toque em suas coisas, por quê? Porque não tem aliança, porque não começou no altar. Não é a justiça do homem que promove a justiça de Deus. Não é a justiça do homem que traz para este homem a bênção de Deus. A justiça do homem é a obrigação do homem. É a obrigação de todo homem ser justo, ser honesto, fazer a coisa certa por dever de consciência e não para agradar a Deus. Jó foi um homem justo, foi um homem íntegro, mas não fez mais do que a obrigação dele. Não é isso que torna o homem capaz de receber a totalidade da bênção de Deus. O que torna o homem capaz de receber a bênção de Deus é aliança no altar, é compromisso, é quando este homem fica na total dependência de Deus e consagra a sua vida e as suas produções ao Senhor. É isso que abre as portas, é isso que muda o destino, a história, é isso que levanta o homem do deserto, que levanta o homem do inferno, que levanta o homem de qualquer lugar, que levanta o homem de qualquer situação. É isto que muda o destino de um homem na terra, é a honra, e é isso que o diabo não quer que você saiba. Por isso,
Ele quer que o tema seja alterado. Vamos pregar o amor. Fica falando todo dia de amor, amor e adoração. É, meu filho. Enquanto isso, o demônio vai solapando, surrupiando, acabando, destruindo, enfraquecendo as pessoas. E aí você vai ficando sentimental, se entrega ao coração enganoso e pensa que o que está sentindo é vontade de Deus. Você já deve ter ouvido muitas vezes as pessoas falarem, não é? Ah, não estou sentindo de Deus isso. Não estou sentindo de Deus aquilo. Puro engano, isso é mentira. Você não está sentindo nada. Você não está sentindo de Deus coisa nenhuma. O que você está sentindo é impulso do teu coração, é resultado do que está em seu inconsciente. São coisas que estão no seu inconsciente, que promovem sentimentos, sensações, e você diz que é Deus. Se você for guiado por teus sentimentos, você não vai ter vitória. Você tem que ser guiado pela razão, pela cabeça. O Espírito de Deus trabalha com o teu cérebro e não com o teu coração. Ele não manipula as emoções. O Espírito de Deus quer que você seja forte. E se você ficar no coração, você não vai ser forte. Por quê? Você vai misturar os teus sentimentos, as tuas emoções, e é manipulado por coisas que você vê e ouve, e você vai ficar confuso, pensando que é Deus, depois não é Deus. Ai, estou triste, é porque Deus está longe de mim. Ai, estou alegre, é porque Deus está comigo. Não significa isso. Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, e não na alma, e não com o coração e na mentira. Então você precisa aprender que a bênção de Deus é algo glorioso que só se manifesta quando você se posiciona para ter a qualidade da vida que merece. Então você está pobre, empobrecido na alma, empobrecido em suas finanças, você foi atacado por Satanás, você foi roubado, você foi vencido por alguma situação na vida. Deus está falando que Ele fez de você rico na fé. E você agora é uma pessoa que está sendo enriquecida na fé. Para quê? Para mudar o teu destino. Para que você não permaneça parado onde está. Ele quer que você agora se levante e comece do altar um projeto com Ele. Para este novo ano que se aproxima, 2024, precisa ser novo. Então você precisa agora fazer diferente. Então compra uma agenda, escreve ali tudo, teu propósito diante de Deus. Começa a honrar o Senhor e a partir do altar, cada centavo. Ah, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer alguma coisa na vida. Você não vai pedir nada a ninguém, você não vai se humilhar, você não vai descer. Alguma coisa você sabe fazer. Alguma habilidade, alguma coisa você sabe fazer. Quando Deus mandou Moisés enfrentar o Egito, Ele perguntou para Moisés: o que tens em tua mão? Aí Moisés falou: tem um cajado. Ele disse: pois é, com esse pedaço de pau aí a gente resolve. Você vai para lá e vai jogar no chão. E isso vai virar numa serpente. Deus sabia que Satanás ia querer imitar a história para poder descaracterizar o poder de Deus, né? Mas não teve outra. A serpente de Deus devorou a serpente do inimigo e Deus mostrou quem está no comando, quem está no controle das coisas. Mas é o que tem em tua mão. Você não vai ficar olhando para a direita e para a esquerda. É o que você sabe fazer? É bala de mel? Você sabe fazer o que? É bolo? Você sabe fazer o que? É lavar carro? Você sabe? O que você sabe? Costurar? Pois é, você vai começar com o que tem, com o que sabe. Vai honrar ao Deus. Com cada centavo. É R$1, 10 centavos. É 10 centavos, 1 centavo. É assim mesmo. Do nada, do deserto, do pouco, do zero. Mas ser fiel a Deus nesse espírito. E botar espírito, trabalhar com vontade, com alegria, com disposição. Deixar o cliente satisfeito. Promover alegria e satisfação às pessoas que pagam por seu serviço. Aquilo vem com a bênção de Deus. Aquilo vem ungido. Com a satisfação do povo que teve o privilégio
de se relacionar com você comercialmente. Da mais simples coisa a atividades mais complexas, quando você consegue proporcionar esse sentimento, aquilo vem com uma bênção, com uma força incrível, porque tem justiça e satisfação. É disso que Deus recebe. É desses recursos limpos que Deus recebe. E Ele começa a abençoar. E se aquilo for pequeno para você, se Deus vê que aquela porta é muito pequena, Ele vai ampliar. Ele vai criar uma oportunidade, vai criar uma outra coisa. Alguma coisa vai vir até você, mas você precisa estar no caminho. Você precisa fazer a sua parte. Você não pode se render, se entregar e dizer, muito pequeno, não é nada. É coisa nenhuma. Não. Você vai apresentar a Deus e vai manter firme o seu espírito. Não vai dar ouvidos à sua cabeça quando bater desânimo, cansaço, que sempre acontece. Olha para os homens do passado, naquela época, eles estavam ali. A palavra de Deus mostra que Isaac cavou um poço e depois vieram, entulharam o poço. Tudo foi com muita batalha. Mas existia um espírito de honra e perseverança naqueles homens que forjou a sua fé, a sua confiança em Deus, a sua coragem, e eles saíram daquela situação e construíram história com Deus. Agora, se você for mole, for do tipo que diante do primeiro não, você cai e diz, Deus não está comigo não, porque não deu certo. Deus não está comigo não, porque hoje eu amanheci desmastriado. Deus não está comigo não, porque eu estou meio tristinho. Porque o dia não foi fácil, porque aquilo aconteceu errado. Se você se impressionar com o que você vê, você não vai ter capacidade de romper essa barreira. Então é honra, compromisso e perseverança. Honra, compromisso, perseverança. Honra, compromisso, perseverança. Honra, compromisso, perseverança. Honra, compromisso, perseverança. Você vai quebrando. E onde há uma vontade, há um caminho e Deus vai ampliando e você vai entender o que é. O que significa abrir o mar, o que significa dar ordem para fazer um caminho no deserto, para fazer um caminho no meio do mar. Deus cria a oportunidade que você precisa quando vê um homem comprometido. Agora, não se entregue. E se você se entregar ao desânimo, se você não honrar ao Senhor, se você não fizer diferente, você vai morrer do mesmo jeito. E o máximo que vai receber é consolo para suportar o sofrimento e a decepção. E como eu não tenho vocação para consolar ninguém, como eu não tenho vocação para consolar decepcionado, a minha vocação é tirar o cara do fundo do poço, é ressuscitar mortos, é mostrar para você que tem chance, que tem jeito, que nada está perdido, que você tem capacidade e vai sair dessa situação. Não é à toa que você está aí ouvindo isso. Então você vai se levantar agora e vai agir. Por isso que o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou claro. Ele mostrou a tua condição e a condição daqueles que se aproximam de Deus. Ele deixou muito claro. Ele mostrou que Abraão foi um homem vitorioso. Por quê? Porque ele levantou uma nação do deserto, do meio do nada. Está aqui Tiago capítulo 2, versículo 21. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas atitudes? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Abraão não era um homem de oração, ficar ali com a mão estendida o dia todo orando, rezando. Oh meu Deus, pelo amor de Deus, me abençoe, eu estou nesse deserto, me socorra, envia os teus anjos para suprir a minha necessidade. Oh meu Deus, tu sabe a minha luta, olha como eu estou. Não existe essa ladainha. Abraão é homem do altar. Abraão construía montões de pedras e sobre esse altar de montões de pedra, ele consagrava o melhor das suas produções, o primeiro, o primogênito das suas crias. Deus começou a abençoar, Deus começou a multiplicar o gado, o homem começou a ficar rico em gado. Agora onde? No deserto, meu irmão
ele podia ficar preocupado: onde vai ter água para dar água para esses animais? Onde vai ter água para esses animais? Nunca passou pela cabeça de Abraão. Quando nascia, no meio do curral, ele pegava o primeiro e o melhor, fazia montões de pedra e honrava o Senhor com o primeiro das suas produções. Deus começou a derramar. Quem ensinou isso para Abraão? O Espírito Santo. Para você não vir com essa conversinha que é a lei de Moisés, e não sei o que. Não, meu filho, foi o Espírito Santo que ensinou o dízimo a Abraão, foi o Espírito Santo que ensinou a separar a primeira parte, foi o Espírito Santo. E para que você não esqueça, a obra de Deus hoje, a obra de Deus, a verdadeira, precisa ser honrada, e a manutenção desta obra tem que vir de pessoas com esse espírito, que entrega no altar o primeiro das suas produções no espírito da honra para prosperar com a bênção de Deus. É ficar a igreja pedindo dinheiro e fazendo aliança com político, pedindo para existir. Nada disso. Vem do altar do povo de Deus que se levanta, que consagra no altar o primeiro, assim como fez Abraão, meu filho. E aí o homem ficou rico, gado, prata e ouro no meio do deserto. E quando Deus diz: agora eu quero uma nação poderosa, e vai nascer dessa mulher estéril, o que foi que Deus fez? Colocou um menino no ventre de Sara, e depois falou para Abraão: agora entrega no altar, porque Israel vai nascer do altar. Abraão obedeceu, deixou Isaque sob montões de pedra, e naquele momento a unção da multiplicação veio sobre Abraão, ungiu a Isaque, e dessa descendência gloriosa, meu filho, veja o que ele fez no mundo. É lâmpada para as nações. Israel é uma potência até hoje, e por isso há tanto conflito naquela terra, porque começou com honra e o demônio detesta. Por isso que Tiago diz: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, pela atitude, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Você vai ser justificado da mesma forma, oferecendo diante de Deus e no altar de Deus o que você quer receber. Faça isso com essa intenção. Não deixe o diabo intimidar você, não deixe o diabo colocar falsa pretensão em você. Não deixe o diabo dizer: você está barganhando com Deus, é mesmo? É. Você diz: pois a conversa é essa mesmo. Porque Deus me ensinou a honrar para receber. Deus ensinou a apresentar diante dele o melhor, o primeiro e o melhor, para que ele abençoe e multiplique, e é isso que eu quero. Bem, às vezes que a fé cooperou com as suas atitudes, com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então a sua fé vai ser aperfeiçoada por suas atitudes e não por suas orações. A fé vai ser aperfeiçoada por suas atitudes. Oração é comunhão com Deus. Atitude é manifestação da fé para adquirir uma resposta. Aprendeu isso? Oração é comunhão com Deus. Oração é comunhão com Deus. Agora, a honra, a consagração, quando você deixa no altar, aí é manifestação da fé para ser abençoado por Deus. Se você orar muito, mas não for uma pessoa de honra, você não vai ter nada. Por isso está escrito: e cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Você é amigo de Deus? Como é que você tem um amigo, você tem um pai, e esse pai não vai compartilhar com você as riquezas do seu reino? Pois é, se levante. Você pode estar na lama. Então vedes então que o homem é justificado pelas atitudes, pelas obras, e não somente pela fé
Aquela crença que a pessoa diz: eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus, e não acontece nada. Fé sem atitude é morta, está escrito. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras, sem atitude, é morta. Então vigia, acorda e entenda que um homem que faz muitas orações, mas não é um homem de aliança, não é um homem de compromisso, não é um homem de voto, não é um homem de fé, não é um homem que honra a Deus, ele não vai ver nada. Não é um homem que planta, também não vai colher. Você quer ver a bênção de Deus mesmo? Então se levante e dê um drible em Satanás, que estava trabalhando para gerar confusão em tua cabeça, para deixar você nessa partida perdida, onde o diabo fica fazendo gol, enquanto você fica fazendo jogadas bonitas. Mas quem faz o gol é o demônio, né? Agora, meu filho, você vai fazer gol, você vai virar esse jogo. E nesse espírito, Deus quer que você se levante e entenda o que Ele está falando ao seu coração. Medita em cada palavra que você ouviu para o teu próprio bem. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Pai querido e santo, nós te louvamos e te engrandecemos, Senhor, e te apresentamos cada vida que nesse momento conosco, nesse espírito de força, de fé e honra, que precisa da restauração do teu espírito, da tua força. Gente que está apanhando da vida, que está sofrendo os diabos. Gente que está triste, desanimada, cansada, olhando para a sua história e pensando que tudo acabou. Eu te peço agora que o Senhor venha injetar uma dose de ânimo pelo poder do teu Espírito. Que eles recebam a inspiração que é necessário para se levantar agora. Para reconhecer que eles não nasceram para o fracasso. Não nasceram para terminar do jeito que começou. Tu és o Deus que muda a história dos que buscam a tua face nesse espírito. E sabemos que não são todos os que são da fé. Mas aqueles que estão nesta fé, que estão nesse espírito, aqueles que te amam, aqueles que são do desafio, aqueles que verdadeiramente pagam para ver, aqueles que partem para cima para provar a tua palavra, como o Senhor disse: provai e vede que o Senhor é bom. Que o Senhor dê espírito para esta gente e que eles não fiquem com esta fé morta, com os lábios cheios de louvores, declarações de amor, enquanto as suas vidas, em uma contradição terrível, enquanto proclamam um Deus vivo e um Deus tão grande, vivem como mortos e gente pequena, como pessoas vencidas, confusas e cansadas. Por isso derrama agora sobre cada lar, sobre cada vida que me ouve, o bálsamo do teu Espírito Santo, e a unção que quebra e despedaça todo jugo, e que ela seja levantada agora pelo poder da fé. Em o nome do Senhor Jesus, unge esse copo com água. E no momento em que esta criatura beber desta água, a força, o poder do teu Espírito, cure esse corpo, fortaleça essa alma e arranque em o nome do Senhor Jesus todo espírito de tragédia, de morte, de cansaço, de rendição, de falência, que saia desta vida e ela possa conhecer
a manifestação do teu poder e a proposta do Senhor para a tua igreja nesses dias. Eu os abençoo com esta unção, com esta virtude, com esse poder. No nome santo de Jesus, amém e graças a Deus. Beba da água com fé agora, o poder de Deus já está sobre esse recipiente. Muito bem, gente, chegamos ao final de mais uma transmissão. Recebe um forte abraço do seu amigo Epitácio Magalhães e se levante. Deixa o Espírito de Deus te ajudar a construir a história que você precisa construir agora em parceria com Ele. Do altar, você vai se levantar. Recebe um forte abraço, até amanhã às 21 horas. Forte abraço a todos que estão aqui no canal, escrevendo, mandando o seu recado, a sua mensagem. E você que está chegando agora, inscreva-se no canal, ative as notificações. Quando entramos aqui ao vivo, você vai ser avisado e você vai entrar junto conosco nesta janela para receber a mesma bênção e a mesma unção que o Senhor nosso Deus compartilha quando nos reunimos aqui. Fica com Deus, até amanhã às 21 horas e vai se preparando para esse final de semana, viu? Se preparando, porque vai ser algo glorioso. E vamos ter também o nosso final de ano, dia 31, a nossa reunião aqui, onde vamos apresentar diante de Deus esses propósitos para que esse ano de 2004 seja um ano assustadoramente incrível. E será. O Senhor está prometendo e você vai ver. Forte abraço, seu amigo Epitácio Magalhães, um beijo bem grande e até amanhã, às 21 horas, nesse mesmo lugar.